Olá pessoal! No nosso segundo vídeo dessa nossa aula sobre nutrição de micro-organismos, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de meio de cultura e o que é um meio de cultura. Então, para esse conteúdo, a gente vai estar disponível para vocês, então, a unidade, o capítulo 3 do livro de microbiologia de Brooke, no qual as unidades 3.1 e 3.2 falam sobre a parte de nutrição. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês a apostila de prática, no qual a gente vai utilizar nas nossas aulas práticas, e nela está toda a parte teórica sobre meios de cultura. Então, sugiro que vocês façam uma leitura dos dois documentos. Além da parte de meios de cultura, vai estar nesse documento, ele vai ter ao final a parte de técnicas de cultivo de micro-organismo, que vai ser o tema do nosso terceiro vídeo. Então vamos começar falando sobre meios de cultura, né? O que é um meio de cultura? Meio de cultura é o local no qual nós vamos cultivar um micro-organismo in vitro. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos pegar um micro-organismo que estava numa amostra ambiental, né? Pode ser uma amostra de alimentos, solos, pode ser do sangue de um animal ou de um ser humano, e nós vamos isolar esse micro-organismo e cultivar ele em laboratório. Para fazer esse cultivo, nós utilizamos um meio de cultura. Então, esse meio de cultura, ele tenta simular e até busca melhorar as condições no qual esse micro-organismo foi isolado. E ele busca atender todas as exigências nutricionais que esse micro-organismo precisa. Então, todos os nutrientes e os fatores de crescimento presentes no meio, ele busca atender essa condição nutricional do micro-organismo. E a gente vai crescer esse micro-organismo numa determinada temperatura, numa condição de pH. Então, todos aqueles fatores que a gente viu em crescimento microbiano, a gente vai utilizar esses fatores para fazer o crescimento desse micro-organismo numa determinada condição de ambiente. Então, esses meios de cultura, eles vão ter o quê? Nutrientes, né, macro e micronutrientes, como a gente viu na última aula, e fatores de crescimento. Então, isso vai compor os nutrientes desse meio. Além disso, ele vai ter água. Lembre-se que 80% da célula do micro-organismo é formada por água. Então, ele precisa ter água nesse meio para o micro-organismo se desenvolver. Então, vamos dar uma olhada e entender como isso funciona. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui e percebo que a gente tem um microbiologista, ele está segurando uma placa, né, uma placa de Petri, no qual, no interior dessa placa, existe um meio de cultura com nutrientes, com uma determinada concentração de água, que tem um determinado pH, apresenta fatores de crescimento, né? Então vai ter vitaminas, vai ter aminoácidos presentes nesse meio, e vai ser cultivado numa determinada temperatura, né? E após esse processo de cultivo, cresceu sobre esse meio de cultura colônias, ó, o nome disso é colônia, de micro-organismos, tá bom? Então, o meio de cultura ele serve para isso, para permitir que os micro-organismos se desenvolvam in vitro, fornecendo nutrientes, fatores de crescimento, água, e vai crescer numa determinada temperatura, num determinado pH, tá bom? Então, percebam que esses meios de cultura, eles apresentam diferentes formas. Olha aqui, aqui eu tenho placas, né, placas de Petri, com um meio de cultura que vai ter uma consistência sólida. Então, ele tem uma consistência sólida. E percebo que existem diferentes cores, né? Isso me indica o quê? Que existem diferentes composições, né, dentro desse meio que vai dar diferentes cores. Então, um pode ter um indicador de pH,
o outro pode ter um determinado extrato, o outro pode estar num valor de pH que dá uma determinada coloração em razão do indicador, pode apresentar alguma substância que decora o meio. Então, existem diferentes características do meio que vão dar diferentes cores, né? Isso implica que existem diferentes composições. E, em razão disso, vai existir diferentes finalidades para esse meio. Então, aqui nessa imagem, percebam que eu tenho um meio também sólido, mas que ele não está numa placa de Petri. Esse meio está num tubo. Então, esse micro-organismo aqui que está crescendo neste tubo, e esse tubo, ele está, se a gente for olhar ele de pé, que a gente está enxergando ele deitado, mas ele vai estar assim, que a gente chama de tubo com meio inclinado, e aqui ele está, o micro-organismo está crescendo. Essa é uma forma de armazenar micro-organismos. Então, uma forma de ter uma coleção, de fazer o armazenamento e a manutenção dos micro-organismos. A gente vai falar um pouquinho disso quando fala de tipos de meios de cultura. Já esse meio aqui, ó, percebam que ele tem uma consistência que não é sólida, é líquida. E que a cor desse meio, ela variou, ela mudou. Aqui eu tenho um pH, um determinado pH, e aqui eu tenho um outro pH. Porque para esse meio de cultura é utilizado um indicador de pH que, se ocorrer o crescimento do micro-organismo, e percebo que o crescimento eu vou identificar por essas regiões mais turvas aqui, ele liberou algum determinado tipo de ácido, um ácido orgânico, ao meio e mudou a cor do meio. Né? Então ele baixou o pH e o indicador de pH mudou a coloração do meio. E percebo que, se vocês repararem bem, aqui dentro vai existir um tubinho. Esse tubinho é utilizado algumas vezes, é chamado de tubo de Duran. Esse tubo de Duran ele serve para captar qualquer gás que foi produzido pelo micro-organismo num processo de fermentação, por exemplo. E esse teste é utilizado, esse meio e essa característica, essa conjuntura, essa estrutura que é utilizada para testes de fermentação, para verificar se um micro-organismo faz um processo de fermentação ou não. Então, percebam que existem diferentes condições no qual esses meios podem estar. E essas condições elas podem se dar em razão do seu estado físico, né? Então, os meios eles podem ser encontrados no estado sólido, semissólido e líquido. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Em razão da procedência dos constituintes, ou seja, quais são os componentes que estão formulando o meio, e ele pode ser complexo ou definido, a gente vai ver também o conceito, e também os meios de cultura eles podem ser divididos em razão das seus tipos ou finalidades. E existem em torno de 9 tipos de meios diferentes que são utilizados para finalidades diferentes. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas características. Bom, com relação às características físicas, os meios de cultura eles podem ser sólidos, semissólido ou líquido. O líquido também é chamado de caldo, tá? Os meios sólidos, o que eles têm? Eles têm um componente de meio que é chamado de agar. O que é o agar? O agar é uma substância que é retirada de uma planta, de uma alga, tá? Que é chamada de agar-agar. Talvez você já tenha comido algum alimento que tenha agar-agar, que ele dá uma consistência mais sólida. Existem alguns substitutos até para gelatina. Quem não consome, veganos, né, que não consomem gelatina, porque ele é um derivado da cartilagem animal, o agar-agar é utilizado como substituto, né, para a produção de alimentos. Mas ele é utilizado na microbiologia com o mesmo fim, que é um fim solidificante. Alguns autores chamam de gelitificante, mas eu prefiro o termo solidificante. Então, esse agar vai tornar o meio com uma consistência sólida.
E esse agar ele não vai ter um papel nutricional, ele não vai ser degradado pelo micro-organismo. Por quê? O micro-organismo não tem enzimas capazes de quebrar o agar, de degradar o agar. Então, ele é muito utilizado como agente solidificante. Os meios semissólidos, eles são meios que também vão possuir o agar, então ele vai ser um meio um pouco mais sólido, mas ele vai ter uma consistência mais fluida. É legal pensar nessa consistência mais fluida como sendo aquela gelatina que está solidificando. Sabe aquela gelatina que tu recém prepara e ela começou a solidificar na geladeira, aí tu mexe nela e tu percebe que ela não está firme ainda? Essa é a consistência do meio semissólido, é um meio mais viscoso. Ele é muito utilizado para fazer testes de motilidade, né, para ver se um micro-organismo se movimenta. Então, esse meio semissólido, ele vai ter uma concentração menor de água. Então, perceba que no meio sólido, nós tínhamos de torno de 1 a 2% de agar. Já no meio semissólido, nós vamos ter 0,4% de agar, ou seja, 0,4 gramas a cada 100 ml de meio. E o meio líquido, ele se diferencia dos outros dois por não possuir agar. Então, o meio líquido, ele não tem agar. Então, ele não vai ser sólido, ele vai ser líquido, porque não tem um agente solidificante. Então, ele é um meio líquido, porque não possui agar. Além dessa consistência física do meio de cultura, os meios de cultura também se diferenciam em razão dos seus componentes, de quem constitui o meio. Eles são divididos em meios definidos e meios complexos. Tá bom? Isso aqui já foi até questão de concurso, pessoal. Porque o microbiologista precisa saber o que é o meio definido e o que é o meio complexo. Os meios definidos são aqueles que a gente conhece exatamente a composição química. Isso quer dizer o quê? Que eu sei o quanto que tem de nitrogênio, eu sei quanto que tem de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, quanto vai ter de micro e macronutrientes, quanto que eu vou ter de aminoácidos e quanto que eu vou ter de vitaminas, se o meio necessitar. Então eu sei exatamente a composição química do meio. Já um meio complexo é aquele que eu não sei exatamente a composição química. A composição química não é definida. Existem alguns autores que dizem que o meio complexo eles chamam de meio não definido, tá? Que seria como sinônimo de meio complexo. Esses meios complexos eles vão ter algum tipo de extrato. Pode ser um extrato de malte, pode ser um extrato de carne, um extrato de levedura, uma peptona. Então, vai ter algum tipo de extrato que vai compor esse meio que eu não sei a composição química dele. Por quê? O que é um extrato de carne? O que são esses extratos? Pense num extrato como se fosse uma carne que foi cozida por muito tempo e eu retirei a carne, na indústria se faz isso, na indústria que formula mídia de cultura, e sobrou apenas um caldo. Esse caldo, eu não sei a composição química dele. Eu sei que ali dentro tem proteínas, tem peptídeos, tem açúcares, vai ter gorduras, vai ter lipídios, vão existir aminoácidos, vão ter vitaminas, mas eu não sei exatamente a concentração de cada um desses elementos. Então, essa composição química do meio que eu for fazer utilizando esse extrato de carne, eu não sei exatamente a sua composição. A gente vai olhar esses extratos e também essas formulações do meio em aula prática, tá, pessoal? Agora mais para a gente discutir um pouco os conceitos. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha 3.2, que fala sobre os diferentes meios de cultura. Vamos comparar primeiro o meio de cultura complexo com esse meio de cultura aqui definido. São dois meios que são utilizados para Escherichia coli. Percebam que nesse meio de cultura complexo, eu vou saber a quantidade de glicose
E qual vai ser a função da glicose? Vai ser para fornecer carbono, extrato de levedura, que vai fornecer aminoácidos, proteínas, vai fornecer vitaminas, vai fornecer micronutrientes, outros macronutrientes, vai fornecer lipídio, então vai fornecer vários componentes, compostos, né, necessários para o crescimento do micro-organismo. Mas eu não sei a composição química exata desse extrato de levedura. Vai ter peptona, vai ter fosfato de potássio e água destilada, e o pH vai ficar em torno de 7. Então, nesse meio complexo aqui, eu não sei exatamente a composição de cada um dos nutrientes. Eu só sei que o extrato de levedura vai fornecer macro e micronutrientes, vai fornecer fatores de crescimento e fornecer proteína, lipídio, essas outras coisas. Já nesse meio de cultura aqui, eu tenho o que? Eu tenho fosfato de potássio, eu tenho sulfato de magnésio, sulfato de amônio, cloreto de cálcio e glicose e uma solução de elementos traço, no qual vai ter ferro, cobalto, magnésio, zinco, níquel, cobre e molibdênio. Então, nesse meio aqui, eu sei exatamente a composição, a concentração de cada um desses elementos, porque eu sei que a concentração de fosfato de potássio vai ser de 7 gramas, mas eu sei quanto de potássio está sendo calculado. Eu posso determinar isso estequiometricamente, eu consigo calcular isso. Então, eu vou conseguir saber exatamente a concentração de cada um desses nutrientes. Por isso que ele é definido, porque eu sei a concentração de todos os nutrientes, é conhecida essa concentração. Como é que uma forma fácil de diferenciar um meio complexo de um meio definido? Todos os meios complexos vão ter extratos no meio, tá? Então vamos dar uma olhada em mais um meio. Esse meio aqui para a cultura de Leuconostoque. Ó, esse meio aqui, percebam que ele tem vários itens para formular ele. Ele é um meio definido. Por quê? Eu conheço a concentração de todos os elementos, todos os macro e micronutrientes que formam esse meio. E além disso, eu conheço a concentração dos fatores de crescimento. Eu sei que é colocada uma solução de aminoácidos, que vão ter vários aminoácidos diferentes, de ácidos nucleicos, uma solução de vitaminas, aqui que são também fatores de crescimento, e alguns elementos traço, né, que provavelmente vão fornecer micronutrientes. Então, esse é um típico meio de cultura definido, no qual eu conheço a concentração de todos os nutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento que compõem o meio de cultura. Então, eu vou deixar para vocês fazerem um exercício mental e pensarem o porquê que esse meio aqui ele é definido. Qual a justificativa desse meio ser definido, esse meio proteobacilos? Tá bom? E agora a gente já consegue responder a nossa primeira pergunta desse tópico, né? Por que utilizamos o agar em meio de cultura? E a pergunta é se ele é fonte de nutrientes para as células microbianas. Então, o agar é uma fonte de nutriente e por que a gente utiliza ele? Nesse vídeo eu não vou dar as respostas da pergunta, vocês vão ter que assistir, vão ter que ler o material e responder. Então vamos comparar alguns outros meios aqui. Eu tenho o meio de levedura manitol, que é utilizado para crescimento de rizóbio. E esse meio, o que ele tem? Ele tem o manitol, que é fonte de carbono, é um açúcar, o manitol é um tipo de açúcar. O fosfato de potássio, que ele vai fornecer fósforo e potássio para o crescimento do micro-organismo. O sulfato de magnésio, que vai estar fornecendo enxofre e magnésio. O cloreto de sódio, que vai estar fornecendo cloro. E o extrato de levedura, que ele vai fornecer o quê? Macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento, ou seja, vitaminas, aminoácidos. Então, todos os fatores que são importantes para o crescimento do micro-organismo. Então, esse meio de cultura aqui ele seria o quê? Um meio de cultura complexo. Já esse outro meio, que é o meio NFB, que é utilizado para o isolamento de diazotróficas,
ele vai ter o que no meio? Ácido málico, fosfato de potássio, sulfato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, azul de brometimol, que é um indicador de pH. Tá? Isso aqui é um azul de brometimol. Uma solução de macronutrientes, uma solução de DTA-ferro, que é um agente complexante, que ele vai manter o pH da solução numa determinada faixa. Além disso, vai ter uma solução de vitaminas, que vão ser os fatores de crescimento do micro-organismo. Além disso, vai ter uma solução de hidróxido de potássio, que vai ser utilizado para regular o pH. Então, esse meio de NFB, perceba que não existe nenhum extrato. Não existe extrato de carne, extrato de levedura, nenhuma peptona, não tem nada. Então, esse meio NFB aqui, eu conheço as concentrações de cada um desses constituintes, porque eu consigo calcular quanto tem de fosfato, quanto tem de magnésio, quanto tem de sódio. Então, ele me indica que é um meio definido. Bom? Então, nosso próximo exercício que a gente vai ter na nossa lista, ele pergunta por que esse meio de cultura, que está aqui embaixo, né, no exercício para vocês está descrito em linha, mas aqui eu montei uma tabelinha, por que não pode ser considerado um meio quimicamente definido? Por que ele não é um meio quimicamente definido? Tá? Então, isso vocês vão ter que responder no exercício. Tá? Bom, então, como a última parte da nossa discussão sobre meios de cultura, o que a gente já viu até agora? A gente já viu que existem o estado sólido, semissólido e líquido dos meios de cultura. A gente viu que existem meios definidos e complexos, né? Então existem esses dois tipos de meios de cultura. A gente falou um pouquinho sobre o papel do agar no meio de cultura. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as finalidades, os usos desses meios de cultura. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é que existem meios de cultura de pré-enriquecimento e de enriquecimento. Então, os meios de cultura de enriquecimento, eles são utilizados quando a gente tem um número baixo de micro-organismos ou eles são micro-organismos de crescimento muito lento e que a gente precisa estimular o crescimento desses micro-organismos. Então, geralmente é um meio de cultura muito rico com nutrientes que façam com que esses micro-organismos cresçam. Ele é muito utilizado para testes de qualidade dos alimentos. Quando vocês forem fazer, os alunos da tecnologia dos alimentos ou da engenharia de alimentos, quando vocês forem cursar a disciplina de microbiologia dos alimentos, a gente vai utilizar esse meio para fazer o teste de presença de salmonelas. Uma das etapas vai ser cultivar a amostra de alimento no meio de enriquecimento. Já os meios de pré-enriquecimento, eles são utilizados para aqueles micro-organismos que estão injuriados, ou seja, aqueles micro-organismos que sofreram algum processo térmico ou químico e causaram alguma injúria, algum dano no micro-organismo e ele está numa condição lenta, ele está com algum problema. Então a gente vai colocar esses micro-organismos numa água peptonada ou um caldo lactosado, fazendo com que esse micro-organismo se desenvolva, cresça numa condição, atinja um número maior. Tá? Então percebam que eles têm um uso um pouco diferente. Pode ocorrer que por um mesmo micro-organismo, a gente possa utilizar num determinado momento um meio de pré-enriquecimento e em outro momento a gente utiliza um meio de enriquecimento. Outros meios de cultura são os meios de cultura diferenciais e seletivos. Esses meios são muito comuns quando a gente está isolando o micro-organismo. Os meios diferenciais eles vão ter substâncias no meio que vão permitir que, em uma mesma placa, a gente consiga diferenciar o micro-organismo A do micro-organismo B. Por exemplo, num determinado meio de cultura existe uma substância, algum indicador de pH, alguma coisa que o micro-organismo A absorva, mas o B não. Então, esses dois micro-organismos vão ter cores diferentes. Então, se eles têm cores diferentes, nós vamos conseguir separar esses dois em razão da assimilação
desses compostos. Já nos meios seletivos, o que existe no meio? Alguma substância que vai inibir o crescimento de um determinado grupo de micro-organismos. Ele vai selecionar grupos de micro-organismos. Por exemplo, num meio de cultura que eu quero o crescimento apenas de bactéria, eu vou adicionar nesse meio de cultura um fungicida. E esse meio de cultura vai inibir o crescimento de fungos, permitindo que cresçam apenas bactérias. E o contrário também pode ser feito. Eu posso querer o crescimento apenas de fungos e eu vou colocar então um antibiótico, que vai ser um bactericida, que vai inibir o crescimento de bactérias. Tá? Então, esses seriam os meios diferenciais e seletivos. Além desses dois, existem os meios de triagem e os meios de identificação. Os meios de identificação eles são utilizados para testes bioquímicos. E eles são usados também para verificar se o micro-organismo ele desempenha determinadas funções biológicas. Esses testes, por exemplo, o teste de oxidação-fermentação do citrato. Tá? Esse teste ele faz com que ele consiga dar uma característica ao micro-organismo e separa ele se ele é capaz de degradar, oxidar o citrato por um processo de respiração ou se ele vai fermentar o citrato num processo de fermentação. Então, isso separa os micro-organismos em dois grupos, nos ajudando a fazer a identificação. Já os meios de triagem também vão utilizar os meios de capacidades metabólicas do micro-organismo, né, funções metabólicas do micro-organismo, mas só que ele vai dar uma característica de cresce ou não cresce, utiliza ou não utiliza. Identificação presuntiva, por exemplo. A gente vai dizer se um micro-organismo ele cresce, utiliza ureia ou não utiliza ureia no processo de fermentação. Então ele serve para separar micro-organismos em grupos que utilizam ureia ou não utilizam ureia, ou fazem processo de fermentação do carbono, da glicose, ou não fermentam a glicose. Então, isso são meios de triagem. Tá? São pequenas diferenças que, num processo de seleção e identificação de micro-organismo, acaba se confundindo um pouco. Tá? Meios de triagem geralmente são utilizados em procedimentos de seleção e meios de identificação são utilizados quando eu estou fazendo um estudo taxonômico, quando eu estou fazendo um estudo de taxonomia polifásica, tá? Que eu vou usar vários meios de culturas diferentes e eu vou tentar atribuir uma identidade para esse micro-organismo. Por fim, nós temos os meios de dosagem, contagem e estocagem ou manutenção. Os meios de dosagem, eles são utilizados quando eu quero avaliar a resposta do micro-organismo à concentração do antibiótico, por exemplo. Eles são muito utilizados para a determinação de concentração mínima inibitória de um antibiótico. Então, se eu quero ver o quanto que um antibiótico inibe o crescimento de uma bactéria, eu vou utilizar esses meios de dosagem. Eu vou utilizar diferentes concentrações de antibiótico, vou crescer esses micro-organismos em diferentes concentrações e avaliar o crescimento deles. Já os meios de contagem, eles são utilizados para determinar, enumerar quantas células eu tenho numa determinada amostra ambiental. Então, vão ser utilizados para fazer contagem. O meio que é mais utilizado para isso é o agar de contagem para bactérias e o agar batata dextrose, que é utilizado para contagem de fungos. Esses dois meios são os mais utilizados para a contagem de micro-organismos. E por fim, nós temos os meios de manutenção e estocagem. São aqueles meios no qual a gente vai armazenar os micro-organismos a longo prazo. Então, esses meios eles vão ter que ser ricos em nutrientes, em açúcares, vão ter que ter fatores de crescimento. Então, geralmente, eles são meios complexos, tá?
que eu não vou utilizar o meio quimicamente definido, e que eu vou preservar esses micro-organismos em geladeira. Então eu vou armazenar eles a longo prazo. Existem outras técnicas, outras práticas que podem ser utilizadas para armazenamento, mas os meios de estocagem são os mais comuns. Tá bom, pessoal? Então, com isso a gente termina essa parte de meios de cultura e o nosso próximo conteúdo que a gente vai discutir é a parte de técnicas de cultivo. E você já tem condições de responder os últimos exercícios da nossa lista, que pergunta em qual situação é utilizado o meio de pré-enriquecimento e meio de enriquecimento. Nós vimos aqui na nossa aula. E também, que a gente já discutiu isso, o porquê de utilizarmos agar em meio de cultura e se ele é fonte para nutrientes e micro-organismos. Então vocês vão ter que formular essa resposta também. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo e bons estudos!